Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 7 de fevereiro. Deus te abençoe com toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que o Senhor derrame graça, poder, misericórdia, esperança, alegria, fé sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 26, dando sequência à nossa leitura que fazemos todos os dias. Estamos hoje no capítulo 26 de Atos dos Apóstolos. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te pedir que nesta manhã o Senhor nos conceda da tua graça, da tua misericórdia e nos conceda o teu Espírito Santo para que ele nos dê entendimento e compreensão da tua palavra, para colocarmos em prática, para vivermos a tua palavra todos os dias, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero só lembrá-los que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo, você pode mandar mensagem para mim e nós respondemos a todos. Amém? Bem, voltando então aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, ontem nós terminamos o capítulo 25, onde Paulo foi levado à presença do rei Agripa e de Berenice. Então, no versículo 1, nós lemos: a seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Há um detalhe interessante sobre Agripa e Berenice, é que eles eram irmãos, eles tinham um relacionamento incestuoso. Berenice, inclusive, já havia sido amante do imperador Vespasiano. E após ser amante, ela sempre retornava para o seu irmão Agripa. Então ele diz aqui que era permitido que Paulo pudesse falar em sua defesa, né? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Então nós vemos que Paulo, ele era levado à presença de reis, de homens poderosos, para testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo. Então, o Senhor usou desta forma para que Paulo testemunhasse aos poderosos e reis daquele tempo, para que todos ouvissem o evangelho das boas novas. Como nós temos dito anteriormente, nem sempre o Senhor ele vai agir, vai fazer as coisas da maneira que nós queremos, que nós pensamos. Amém? Talvez dentro do nosso entendimento nós achássemos que não, Paulo não precisaria estar preso para poder testemunhar para eles, mas era desta maneira que Deus queria. Amém? Então ele continua no versículo 3, mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Então ele está dizendo, olha, eu sei, rei Agripa, que o rei sabe e conhece todos os costumes e questões dos judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Versículo 4, quanto à minha vida, desde a mocidade como decorreu, desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quisessem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Então ele começa a lembrar quem ele foi no passado, quem Paulo era no passado. E ele diz até que, olha, se eles quisessem, eles poderiam vir aqui testemunhar a esse respeito, mas eles não querem testemunhar. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nosso Pai, aos nossos pais, que é o que a vinda do Messias, do Cristo, que os judeus não reconheceram, mas Cristo é o cumprimento de todas as promessas, de todas as profecias da palavra do Senhor de que o Messias, o Cristo libertador viria. Então, ele continua no versículo 7, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de dia e de noite, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que sou acusado pelos judeus. Então, ele está dizendo aqui, olha, aquilo que as 12 tribos almejavam alcançar, aconteceu. Foi Jesus Cristo que foi crucificado, morreu a nossa morte para ressuscitar ao terceiro dia. Mas que os judeus, como eu disse, e como bem nós sabemos, não reconhecem Jesus como o Cristo, o Messias. Versículo 8: por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. Então ele está falando do seu passado, quando ele era fariseu, então ele entendia que ele deveria praticar muitas coisas contra o nome de Jesus.
versículo 10, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Então veja que Paulo começa a descrever com mais detalhes o que ele fazia. Quando fariseu, perseguindo aqueles que seguiam o caminho, Cristo, encerrei muito dos santos nas prisões. Contra estes dava o meu voto quando os matavam. Então aqui nós começamos já a entender pela palavra de Deus que não foi só Estevão ou somente Tiago que foram mortos por seguir a Cristo, porque ele está falando aqui no plural, quando os matavam. Muitas vezes, olha o que Paulo fez como fariseu, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, porque ele perseguia os cristãos nas sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, ou seja, negar Cristo. Então veja o quanto Paulo era ruim nesse sentido, era feroz nesse sentido de perseguir os cristãos e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Veja, Paulo tinha essa obstinação de perseguir os cristãos. Tinha esse intuito de prendê-los, maltratá-los, fazê-los negar a Cristo e até matá-los, se fosse preciso. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Então Paulo falou, olha, até o dia que eu fui para Damasco eu era assim. No dia que eu fui para Damasco, eu estava a caminho de Damasco, versículo 13, ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Veja, aqui Paulo vai contar o seu testemunho mais uma vez do que Cristo fez por ele. Pastor, por que Paulo está falando mais uma vez? Porque ele está na presença de outro homem poderoso, de outro rei, para testemunhar quem ele era. Primeiro ele testemunha quem ele era. Ele diz que haviam testemunhas entre os próprios judeus que podiam afirmar isso, mas que no caminho de Damasco ele tem uma transformação. Sabe o que isso mostra para nós nesse livro de Atos, essa repetição do testemunho de Paulo, que eu acho que aqui ele já está repetindo pela 4ª vez, e registrado no livro de Atos, que o nosso testemunho é muito importante. Que o testemunho daquilo que nós éramos e do que Deus nos fez ou o que Ele fez nas nossas vidas, ela é muito importante, é um testemunho muito poderoso daquilo que Jesus fez na tua vida. Tem pessoas que cometem um erro, eles testemunham demais sobre o passado, e aí eles falam simplesmente assim, ó, e aí eu encontrei Jesus e minha vida mudou. Não, eu preciso testemunhar sim sobre o passado, de quem eu era, mas eu tenho que dizer quem eu sou agora. Tenho que mostrar quem eu sou agora. Tenho que testemunhar o que Jesus fez na minha vida agora, o que eu estou vivendo agora, como eu sou hoje com Cristo, diferente de como eu era antes sem Cristo. Amém? Então, diz aqui no versículo 14, e caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões? Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora veja, no versículo 16 aqui, 17, 18, nós vamos ver que há alguns detalhes a mais do que Jesus falou para ele naquele caminho de Damasco, que até então não foi dito no livro de Atos dos Apóstolos. Então ele diz que o Senhor diz para ele, na Bíblia que está em letras vermelhas, porque foi Jesus quem falou, mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Ou seja, tudo por isso que você está vendo e pelo que você verá ainda, pelo que eu estou fazendo e pelo que eu vou fazer ainda na tua vida e através da tua vida. Livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio. Então ele está dizendo aqui, olha, eu estou te livrando do povo, quem? Os judeus, e dos gentios, mas eu estou te enviando para os gentios, para você testemunhar a respeito de Jesus, a meu respeito, a eles. E ele continua e ainda diz, para lhes abrires os olhos, converteres das trevas para a luz e das potestades de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Que tremendo, amados. Olha só,
que Paulo tinha que levar? A palavra de Deus para que as pessoas se arrependessem e se convertessem. Então, quando Paulo estaria testemunhando, os olhos daquelas pessoas estariam sendo abertas, por isso que é abrir os olhos. Então, com os olhos abertos, agora eles se convertem das trevas para a luz, ou seja, mudam de direção das potestades de Satanás, dos poderes de Satanás, para agora para o poder de Deus, para a vida com Deus, a fim de que recebam eles o quê? Remissão de pecados. Então a remissão de pecados vem quando eu me arrependo, eu me converto. Se eu me arrepender e não mudar os meus caminhos, não há remissão de pecados. Eu preciso me arrepender e converter os meus caminhos, para então este pacote seja completo, né? A fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então Paulo agora começa a declarar o quanto ele foi obediente àquela visão celestial que ele teve, a direção que Jesus deu para a sua vida, no dia que ele teve um encontro com Jesus. Isso nós temos que trazer para nós, o quanto você que está me ouvindo tem sido obediente ao Senhor desde o dia em que você o conheceu. Que os teus olhos foram abertos pelo testemunho, quando então você se converteu das trevas para a luz. Eu hoje pergunto também, essa pergunta também cabe para nós, o quanto nós temos sido obedientes àquilo que o Senhor nos mostrou, aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. E então ele continua no versículo 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Ou seja, se eu me arrependi e me converti de fato, verdadeiramente, é isso que Paulo está ensinando aqui para o rei Agripa? Se eu me arrependo e me converto, as minhas atitudes vão mudar. As palavras da minha boca vão mudar. Se eu falava de uma forma, eu não vou mais falar agora, porque agora eu mudei, eu fui transformado. Eu não tenho mais prazer em falar, por exemplo, palavras torpes, né? Falar, por exemplo, contar piadas sujas. Não tenho mais esse prazer. Não tenho mais alegria nisso. Então ele diz aqui, obras dignas de arrependimento. Não tenho mais prazer de andar no caminho das trevas, de ter as atitudes que eu tinha antes. Então é disso que Paulo leva o seu testemunho, para que as pessoas se arrependam, se convertam e pratiquem obras dignas de arrependimento. Que eu também posso trazer isso para as nossas vidas. As obras da nossa, aquilo que nós falamos, aquilo que nós praticamos, devem refletir a Cristo. Devem refletir o arrependimento e a conversão nas nossas vidas também. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho. Veja, mesmo preso em Cesareia, Paulo continuava dando testemunho. Tanto a pequenos, ou as pessoas comuns, como a grandes. Como é o caso agora, ele está na presença do rei Agripa, e também quem está ali junto é Pórcio Festo, né? E Berenice. Nada dizendo senão o que os profetas Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Amém? Glória a Deus. Amados, nós somos chamados por Deus para testemunhar a respeito de Cristo, que morreu por mim e por você e ressuscitou o terceiro dia, para que tenhamos a remissão dos pecados, pregar a palavra e testemunhar para que as pessoas se arrependam, se convertam e produzem obras dignas de arrependimento. Amém? Vamos orar? Eu quero convidar você a orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos mais uma vez te agradecer por esse dia. Declarar que tu és o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há. Nós pedimos a tua bênção nesse dia, Senhor. Pedimos a Deus perdão dos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E nós queremos apresentar ao Senhor as nossas vidas nessa manhã, porque, Senhor, nós queremos produzir obras dignas de arrependimento. Nós queremos viver a tua palavra. Nós queremos produzir obras dignas de quem de fato se arrependeu e converteu seus caminhos por meio de Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Nós não queremos, Pai, mais, ó Deus, e ajuda-nos, Pai. Mostra também
aqueles pecados que nós desconhecemos, nós não queremos mais pensar como nós pensávamos antes, Senhor. Em nome de Jesus, tendo aqueles mesmos pensamentos de antes, pensamentos que não são os teus. Também, Senhor, não queremos mais que da nossa boca saiam aquelas palavras que anteriormente saíam, palavras que não te agradam, palavras de maldição, porque a tua palavra diz que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Pedimos também que o Senhor nos abençoe nesse dia, porque nós queremos ter atitudes, um comportamento diferente, Senhor. Queremos ter um comportamento, atitudes alinhadas à tua palavra, à tua verdade, aquilo que Jesus fez por nós. Queremos ter obras, como lemos aqui, dignas de quem de verdade se arrependeu. Por isso pedimos que o Senhor nos dê do teu Espírito Santo, que o Senhor nos conduza, nos ajude, em nome de Jesus Cristo. Pai, oramos por cada um, por cada família, pedimos saúde sobre as famílias, proteção, em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos cubra com o sangue precioso de Jesus e dê ordem aos teus anjos a nosso respeito, para nos guardar e nos proteger. Pedimos que o Senhor abençoe as nossas casas, que o Senhor abençoe as nossas despensas, para que nós tenhamos o que repartir com o necessitado também, Senhor. Nós oramos nesse dia, Pai, que nós estamos começando, que estamos começando esse dia com jejum. Oramos, ó Pai, e clamamos ao Senhor, ó Deus, que queremos andar na Tua palavra, fazer a Tua vontade, porque o Senhor é santo, e a Tua palavra diz, sede santos, porque eu sou santo. Oramos por cada família, por cada ovelha da igreja, por cada pedido que foi apresentado ao Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor os abençoe com toda sorte de bênçãos. Oramos também pelas crianças, pelos adolescentes, para que o Senhor os proteja, os guarde, os livre de todo mal, de todo engano, de toda cilada, em nome de Jesus. Oramos, Pai, pela paz em Jerusalém. Oramos também, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande. Clamamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. E te apresentamos este dia, apresentamos este jejum que estamos fazendo, em nome de Jesus, por esses propósitos, esses motivos, Pai, e pedimos também pelo trabalho do teu povo, para que o Senhor abençoe toda a obra das suas mãos. Neste dia, abençoe o seu trabalho, tudo aquilo que eles fizerem, em nome de Jesus Cristo. Guarda-nos, Senhor. Guarda-nos, cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus e nos conduz pelo teu caminho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que Deus te abençoe muito. Você tenha um ótimo dia, um dia abençoado na presença do Senhor. E também eu quero pedir para você, por gentileza, dar o like, compartilhar esta palavra, esta oração e também colocar o teu pedido lá nos comentários. Nós oramos por todos, em especial nessa quarta-feira que nós estamos de jejum. Amém? Que Deus te abençoe, um forte abraço, Deus abençoe a todos.